Prepare o seu coração, Deus tem uma palavra para ti. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém? Ela estava falando aqui de fé e eu combinei com o Douglas de nós iniciarmos a pregação com um louvor bastante antigo, mas eu sei que você conhece e você vai poder dizer assim comigo. Nosso Deus é poderoso para fazer, creia, infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Olha falando, nosso Deus é poderoso para curar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Então lance sua rede. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede. Tudo é possível ao que crê. Aplauda. Glória a Deus. Antigamente, nós tínhamos um tema que o culto era domingo da família, no domingo. E nós dizíamos esse é o tema do domingo, culto da família. E aí, nós então pregávamos sempre para a família. E depois, acho que já faz mais de um ano isso, nós mudamos na escala, se você for conferir lá, tá? O culto de domingo é um culto de celebração. E por que nós mudamos? Para que o pregador que viesse no domingo, porque alguns falavam assim, mas é de família, daqui a pouco você está falando só de adoração. E aí então nós mudamos para que ficasse um pouco mais abrangente, para que o pregador aqui de cima pudesse falar sobre família, sobre adoração, sobre dízimo, sobre dinheiro, enfim, sobre vários temas, salvação, Espírito Santo e vários temas. Só que hoje nós vamos falar sobre família. Eu quero ouvir e quero falar com você um pouco sobre família e pensando no seguinte, eu tenho visto hoje, quando eu era jovem assim, né, adolescente sem ser casado, eu ouvia as pessoas falando aqui de família e eu não entendia muito bem o que a pessoa queria dizer porque eu não vivia na prática. Então eu não sabia quando as pessoas falavam assim, o casal precisa andar junto, o homem e a mulher precisam auxiliar um ao outro, porque se vocês não auxiliarem as coisas não vão funcionar. Eu não entendia como isso poderia acontecer porque eu não sabia na prática. Quando eu casei, eu comecei a perceber a diferença que faz em ter a Priscila comigo ou não ter, em ter a Priscila perto de mim ou não. E, unindo esse tipo de pensamento, eu quero pedir para que a Maria fique de pé, a Juliana, a Michele, a filha da Marcela, o Gabriel, e a Priscila também, junto das meninas, e a minha irmã Daniela que não esteve hoje. Essas pessoas, essa é uma família, e nós fizemos o lar de paz na casa delas, nós terminamos ontem, e nós combinamos. Então, no último dia, vocês vão para o culto, e nós vamos falar de Jesus lá, e vocês vão ouvir. É uma família que nós conhecemos através da Michele, tem mais 3 pessoas aí que não puderam vir hoje,
e todos eles aceitaram a Jesus. As palmas ao Senhor por isso. Todos eles disseram: confesso Jesus com a boca e com o coração, de que Ele é meu Salvador, de que Ele é o meu Senhor. E agora nós nos responsabilizamos de cuidar, de acompanhar. É uma família muito abençoada, são muito carinhosos, são muito unidos. A unidade deles chega a dar, não vou falar inveja, mas chega a dar alegria de ver. Então parabéns para vocês, Deus abençoe. E obrigado pela visita, que não vai ser mais visita, não é? Amém? Pode sentar, Deus abençoe. E por que eu estou pedindo para eles ficarem em pé? Porque a primeira vez que eu fui na casa deles, a Priscila não pôde comigo, eu fui só com a Michelle. E a sorte que a Michelle falou assim: vamos em carros separados, você vai pro meu, eu vou pro seu. E eu morrendo de medo da Michelle querer ir no meu, porque se alguém visse só nós dois no carro, vai saber o que passa na mente das pessoas. E a Michelle foi no carro dela. Chegando lá, entramos nós dois na casa. Aí conhecemos o marido da Maria, ele olhou, ele deve ter pensado que a Michelle era minha esposa. E eu, muito sem graça, eu preguei o tempo inteiro ali, e toda hora eu falava da Priscila: tem uma esposa, ela mora comigo e tal, a Michelle é minha amiga lá da igreja. Chegou em casa e falei: Priscila, você não falta nunca mais, eu preciso de você perto de mim, eu preciso de você caminhando comigo. E a pessoa falou: não, amém, eu não vou faltar. E aí nós combinamos com a minha irmã Daniela, e nós fomos os 5 sábados lá. Foi uma maravilha. Se você ainda não fez o basilar, irmão, pelo amor de Deus, pega a apostila. Se você não puder fazer, então fala: faça na minha casa, lá as coisas não estão boas, preciso receber. E nós vamos indicar uma equipe para você, mas foi bênção, não é isso? Não é bênção? É maravilhoso. Quem fez aqui sabe o quanto isso é produtivo. E por que nós fizemos o basilar? Porque nos domingos nós tínhamos o tema de culto da família. Por que nós falamos tanto sobre família? Porque se a sua família não está bem, é muito provável que o seu ministério também não vai ficar bem. Se dentro da sua casa tem uma grande confusão, é muito provável que dentro de você também tenha uma grande confusão. Porque eu não consigo entender que seja possível uma constância de brigas dentro de casa, e eu subo aqui no púlpito e prego tantas vezes a palavra de Deus, e de que Deus não vai mexer no meu interior, dizendo assim: olha, você está pregando uma verdade que você não vive. Ontem, quem estava aqui à tarde, o apóstolo pregando sobre isso, ele falou: olha, quando você falar da sua família, cuidado para você não falar aquilo que vocês não vivem, porque quem está aí de fora está ouvindo. Então, se eu ficar dizendo que eu sou o maior dos românticos com a Priscila, quem está perto de mim vai saber que isso não é verdade, porque romantismo não faz muito parte de mim. Então, se você não está bem dentro de casa, se a sua família não está estruturada com a palavra de Deus, ligada ao Senhor, é bem provável que você também não consiga vir ao culto e ficar bem. Porque pode ser o maior dos cantores, o melhor dos pregadores, e você vai cair dizendo: eu não estou sentindo nada, eu não estou ouvindo nada, eu não estou percebendo nada. Não é verdade? Quem já veio no culto assim, mal, cabisbaixo, porque brigou com o marido, brigou com a esposa, e às vezes você vem para a igreja e a pessoa está falando aqui, está contando testemunho, você está viajando, só treinando o que você vai falar quando chegar em casa, não é isso? A gente fica treinando o que vai falar para a pessoa, e quando a nossa família não está bem, as coisas não funcionam bem. E é por isso que nós vamos falar hoje sobre família, é por isso que nós vamos ouvir hoje sobre a nossa casa. Quem quer ter um lar de paz e dizer: o Senhor habita em mim, o Senhor age lá em casa, o Senhor habita com os meus, o Senhor trabalha com os meus? É legal que você vai olhar para Gênesis, a gente já vai ler, viu? Legal que você olha para Gênesis, capítulo 1 e 2, vai estar escrito assim: Deus fez o céu, fez a luz, haja luz, e Deus viu que era bom. Aí Deus criou, fez separação da terra com as águas, separação dos céus, de igual vai cada um para o seu lugar, e a palavra de Deus diz que Deus olhou e falou: muito bom. Aí daqui a pouco a palavra de Deus diz que Deus fez os animais, fez os vegetais, fez o homem, e Deus olhou para tudo isso e falou: nossa, eu sou muito bom, isso aqui é muito bom, isso aqui é muito legal. Aí depois Deus olha para o homem e fala: uma coisa não é boa, não é bom que o homem viva só. Aí em Gênesis 2 está escrito que ele olha para o homem e fala assim: farei a você uma adjuntora, que será para você idônea. Eu gosto muito dessa versão da Bíblia que fala: farei uma adjuntora e que lhe será uma mulher idônea. O que é idônea? É capacitação, é autoridade para exercer algo. O que é idônea? Ela pode fazer, foi dada a ela o direito de fazer, e as competitividades que ela precisa ter, então ela tem. E é isso que Deus está falando: eu farei uma pessoa adjuntora, uma mulher que vai unir ao Adão e que vai poder trabalhar com ele. Se ele cair, é muito provável que ela caia junto, mas se ela for de Deus, ela vai fazer com que ele fique em pé. Se ele estiver chorando, ela vai consolar. Se ele estiver indo para o caminho errado, ela vai dizer: ops, você está indo para o lugar errado, volte. É isso que a mulher tem que ser, adjuntora, os dois trabalhando juntos.
Os dois caminhando na mesma direção. E isso é tão forte que Deus depois, Jesus mesmo, e o apóstolo Paulo, vai dizer que vai unir e vai fazer uma simbologia de Jesus com a igreja, simbolizando justamente um casamento. E Jesus fala assim: o que a igreja declarar, o que vocês declararem aqui, será ligado no céu. O Senhor dá autoridade para a igreja, o Senhor dá poder para a igreja, o Senhor fornece para que a igreja possa trabalhar. É como se ele desse um cartão de crédito e disse: ó, passa aí, o que você passar pode comprar, está aceito, a conta está paga. É o que ele fala, Jesus dá autoridade para a igreja. Aí lá em Efésios 5, o apóstolo Paulo vai dizer assim: assim como Cristo amou a igreja, maridos, amem as suas esposas. E nós vamos ver Jesus dando autoridade para a igreja. Nós vamos ver Jesus adornando a igreja. Nós vamos ver Jesus exaltando a igreja. Nós vamos ver Jesus caminhando com a igreja. Nós vamos ver Jesus dizendo: mistério, igreja, porque eu voltarei e nós celebraremos as bodas. Nós vemos Jesus dando poder para a igreja. Nós não vemos Jesus maltratando a igreja. Nós não vemos Jesus estuprando a igreja. Nós não vemos Jesus trazendo problemas para a igreja. É uma junção. É um trabalhar de dois, que só pode dar um sucesso. E é isso que ele estava falando lá no Gênesis. Se vocês caminharem juntos, o resultado só pode ser de sucesso. Nós vamos ver hoje quando uma família não está tão bem. Quando nós temos uma casa, e esse é o tema da ministração: uma casa, uma família, dois caminhos. Uma casa, uma família, dois caminhos. Abra, por favor, sua Bíblia. Segundo livro de Samuel, segundo Samuel, capítulo 6. E é como de costume nosso, né? Os que encontrarem, por favor, se coloquem em pé. Segundo livro de Samuel, capítulo 6. É uma história relativamente curta, e eu vou tentar correr aqui para a gente falar bem legal sobre isso. É uma história muito engraçada, muito legal, depende do ponto de vista. Segundo Samuel 6, versículo 16 em diante. 16 diz assim: aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Depois todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Voltando Davi para casa, para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas e dos seus servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai e qualquer outro da família dele. Quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor celebrarei e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos. Mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Pode sentar. Senhor Deus, nós agradecemos pelo período de louvor que tivemos, das ofertas, apresentamos ao Senhor as nossas canções, e agora nós vamos ouvir a Tua palavra. A evangelista Nina já declarou aqui que é uma semana de bênção, uma semana de vitória para a nossa família, para os nossos, e nós cremos nisso. Nós cremos na autoridade que o Senhor deu à igreja e usufruímos dessa autoridade para transmitir a Sua palavra. Palavra de amor, palavra de alegria, de exaltação, palavra de exortação, onde nós podemos ouvir, aprender
ver e compreender aquilo que o Senhor tem para nós. Nós repreendemos todo o mal da nossa casa, nós repreendemos tudo aquilo que o diabo queira contra as nossas famílias. Nós dizemos, nós declaramos que a nossa família pertence a Ti. Assim que seja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nesse trecho que nós acabamos de ler, nós vamos ver o povo de Israel em festa. Está todo mundo festejando. E para que a gente entenda por que eles estão nessa festa, para que a gente entenda por que eles estão nessa festa, é necessário a gente falar lá do começo, de lá de trás. Deus fala para Moisés: construa uma arca, um baú. E essa arca será chamada da Arca da Aliança. Aí ele deu todas as instruções para Moisés. Você vai revestir de ouro, você vai colocar golas, e você vai colocar 2 anjos, e dentro dessa arca você vai colocar as tábuas da lei, e nessas tábuas estão escritas as leis de Deus, os preceitos de Deus, o que Ele quer para o seu povo, o código de conduta, está lá dentro dessa arca. E aí o tempo vai passando, quando chega lá no tempo de Saul, a Bíblia diz que os filisteus vêm para guerrear contra os israelitas, e eles roubam a arca. E essa arca, Deus tinha dito para Moisés: essa arca vai representar a minha presença no meio de vocês. Quando a arca estiver, a minha presença está. A arca não está, a minha presença não está. Então nas guerras eles usavam a arca. Ia todo mundo na frente, segurando a arca e dizendo: é o Senhor conosco, é o Senhor ao nosso lado. E os filisteus sabiam disso. E eles viam o povo de Deus prosperando. Então eles falavam assim, disseram assim: se eu pegar a arca para nós, se nós pegarmos a arca para nós, então a presença desse Deus dele, a sorte, a prosperidade estará conosco. Então eles roubaram a arca. E diz a palavra de Deus que houve um choro tremendo em Israel. Eli morreu justamente nesse episódio. Os filhos de Eli morreram. A palavra de Deus diz que tinha uma mulher grávida que ficou tão assustada porque levaram a arca, que ela deu à luz a criança e não resistiu ao parto. Dando a tamanha preocupação, porque eles estavam dizendo assim: levou a arca, levou a aliança. Levou a arca, levou a presença. Deus não está mais conosco. Deus não nos ajudará mais. Deus não guerreará mais. E o tempo foi passando e a arca foi de uma casa para outra, de uma cidade para outra. E a Bíblia vai dizer que os filisteus pegam e colocam a arca na frente do Deus deles. Um Deus feito de pedra. Uma estátua. Quando eles acordam no outro dia, a estátua está caída com o rosto no chão. E a arca do lado. Aí eles levantam. E a Bíblia quer dizer que no segundo dia eles chegam lá, a arca está sem os braços e depois caída com o rosto no chão. E eles começam a dizer assim: esse Deus invisível, o Deus dos israelitas, é um Deus maluco. Nós não queremos essa arca aqui. Se a arca é a presença dele, tira isso daqui. Aí manda para outra cidade, ainda Filistéia. Chega na outra cidade, eles começam, a Bíblia vai dizer que aparecem ratos, que aparecem tumores, e as pessoas começam a dizer: essa arca aí é do demônio, essa arca a gente não quer. Onde essa arca está tem problema. E essa arca vai passando de casa para casa. Eu vou resumir aqui. Chega em um lugar, e aí Davi depois assume a liderança, assume o reinado, e Davi diz assim: vamos trazer a arca de volta. A arca representa a presença de Deus. Vamos trazer de volta. E a Bíblia diz que Davi fala assim: traga com pressa. Pega a arca, coloca em cima de bois, e os bois virão. Só que Deus tinha dito: quem tem que levar a arca são homens, não são animais. Você vai fazer 4 argolas, você vai colocar 2 varas, 4 homens vão segurar a arca, e eles vão caminhando com a arca. E Davi diz assim: não, põe em cima dos bois e traga com muita pressa. E a Bíblia diz que os bois começam a ir, os bois tropeçam, e quando a arca vai cair no chão, um homem corre para segurar a arca. E a Bíblia diz que ninguém podia tocar na arca. Tinha uma exceção para uns que podiam tocar. E esse homem tocou, e esse homem morreu instantaneamente. E a Bíblia diz então que Davi ficou frustrado com Deus, em outras traduções, irado com Deus. E ele fala assim: então eu não sei como eu vou fazer agora para trazer essa arca, porque estava trazendo no boi, não pode mais trazer no boi. Eu não sei quais são os homens que vão poder trazer essa arca. Aí ele manda para a casa de Obed-Edom. Lá essa arca fica por 3 meses. E eu vou dizer onde eu quero chegar. Por 3 meses. E chega um fofoqueiro para Davi e diz assim: Davi, a arca está lá na casa de Obed-Edom. Todo fim de semana lá tem churrasco. As melhores roupas para eles. Família mais conhecida, eles. Família mais feliz, eles. Melhor casa do bairro é a deles. Prosperidade total, alegria total. Aí Davi fala assim: então vamos trazer a arca, mas agora da maneira certa.
Vão lá os 4 homens, vocês pegam a arca, aí a Bíblia diz que Davi dá a seguinte ordem: a cada 6 passos vocês vão oferecer um holocausto. Então eles estão com a arca na mão, e esses sacerdotes estão andando, e eles dão 1, 2, 3, 4, 5, 6, oferece um boi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oferece um carneiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oferece coelho da Páscoa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai oferecendo os bichos, até chegar em Jerusalém. Foi a ordem que Davi deu. Então você imagina quantos animais foram oferecidos e tudo isso, porque Davi estava com medo de que acontecesse com os seus o que aconteceu com aquele rapaz. Quando chega a arca, no dia em que a arca chega em Jerusalém, é o que nós estamos vendo. A palavra de Deus diz que o povo de Israel está em festa. E por que eles estão em festa? Porque a arca voltou, a presença de Deus voltou, a prosperidade voltou. Agora a gente pode celebrar. Então lá está Davi pulando e dançando. Só que a Bíblia vai dizer que Davi é um rei. E é um rei que está lá dançando na frente da arca, mas sem a sua coroa, sem as suas roupas reais. Está dançando basicamente de pijama. É a forma como ele está. E está lá Davi, e todo mundo olhando, e está lá no palácio, lá da janela. Quem está olhando? Como diz um amigo meu, a dona encrenca. Só Mical lá de olho e analisando Davi dançando e pulando de pijama na frente de todo mundo. A roupa que o rei usava por baixo, que as pessoas não viam, roupas íntimas, era o que ele estava fazendo. Aí a Bíblia diz que Davi dá comida para todo mundo, diz que ele abençoa o povo. Aí diz assim, no 20, diz assim: Davi vai para a sua casa para abençoar os da sua família. Quando ele abre a porta, quem está esperando? A dona encrenca. E a gente começa a entender que é quase a bruxa de Blair. Ela está ali, olhando para ele, e ela fala: ah, bonito. É mais ou menos assim: parabéns, o rei de Israel, o Todo-Poderoso, dançando de pijama na frente de todo mundo, sem coroa, sem manto, sem nada. Bonito, todo mundo vendo vocês dançando. Olha que orgulho que eu tenho de você. Sabe a ironia mesmo? Quem já? E um vídeo que entrava de ironia. E ela veio assim: parabéns. E não sei se vocês viram lá na Record, que teve a novela do Rei Davi, e a atriz fez muito bem esse papel. Isso, ó. Gostei, ó. Continua assim. Muito legal. Você está dançando no meio desse povo, todo mundo olhando você. Você é um rei, os governantes estão, os sacerdotes estão, está todo mundo, a alta sociedade está perto de você, e você como um rei dançando todo bonito, ó. Muito legal. E a palavra de Deus diz que Davi olha para ela e devolve na mesma categoria, na mesma força. Aí ele fala assim: dancei, sim. Pulei, sim. Gostei, sim. E vou continuar. Aí ele fala assim: sabe por quê? Eu estava dançando diante do Deus Todo-Poderoso, que por sinal foi o que me colocou sobre rei no lugar do teu pai e no lugar da tua casa, e ainda me fez soberano sobre todo o povo de Israel. Por isso eu continuarei dançando, sim. Por isso eu continuarei dançando, sim. Por isso eu continuarei pulando e cantando e fazendo o que eu quiser. E ainda as servas que você estava falando, que estavam lá me observando, elas ainda me honrarão. Aí você vê, entra dentro de casa, um vem com a espada, pá. O outro vai e responde do mesmo jeito, pá. Aí Samuel escrevendo livro, você vai ver aqui, escrevendo a história, ele nem continua, ele só escreve: e Mical nem teve filhos. Ele nem continua a história, porque você imagina o Espírito Santo falando: cara, não escreve não, porque a briga foi feia lá. O negócio aconteceu, porque você imagina da resposta que ele deu, qual foi a resposta dela. E aí homem que é casado, mulher que é casado, sabe que a gente tem que terminar vencendo. Eu tenho que ser a última palavra. Porque eu imagino, e acho que a minha mãe falava sempre para mim, eu falava para todo mundo: eu não levo essa flor para casa. E ela falava assim para o meu pai: e se eu estiver dentro de casa, eu não durmo com desafio. Sempre dizia isso para ele. E meu pai tinha medo da minha mãe. Minha mãe era brava, a Natalia conhece. Minha mãe era brava. E eu vejo Mical brava, Mical desestruturada, Mical nervosa.
Agora uma pergunta. Quem acha que Mical estava certo? Quem acha que Davi estava certo? Quem acha que Mical estava certo? Ninguém acha que Mical agiu corretamente? Não, irmã Salete. E que Davi estava certo. Algumas pessoas acham que Davi estava certo. Do meu ponto de vista, e a gente vai falar um pouco sobre isso, eu acho que os dois agiram errado. Os dois agiram de uma forma que não era para ter agido. Por quê? Quem estava no culto? Quem estava lá dançando para o Senhor? Se a gente for falar assim do quesito adoração individual, apresentar para Deus algo, eu e o Senhor, Davi, quesito, nota 10. Agora, se você for falar de Mical, quesito adoração, quesito envolvimento com o Senhor, nota 0. Está todo Israel festejando, porque a arca voltou, porque a presença voltou. Mical está lá na janela, não estou nem aí para essa arca, não estou nem aí para essa presença, eu só estou vendo essa palhaçada de Davi, e Davi não quer saber de nada. Davi tira as suas vestes, e ele está dizendo isso no contexto, ele está dizendo para ela, não importa que rei que eu seja, não importa as vestes que eu tenha, eu estava adorando o meu Senhor, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, eu estava dançando para ele. Então não importa os meus títulos, não importa os meus cargos, não importa as coisas que eu faça, o que importa é o que eu quero ser para Ele. Quesito adoração, Davi, nota 10. Mas falando de família, falando de reação com a sua família, nota 0. O que a palavra do Senhor disse? Deu que Davi voltou, veja aí no versículo 20, voltou para a sua casa para abençoar a sua família. Quando ele chega, a mulher dá uma resposta para ele, não gostei do que você fez. Ele vai dar uma resposta direta para ela. Quem estava no culto era Davi. Quem estava cheio do Espírito Santo era Davi. Quem tinha falado em línguas, quem estava lá? Queremos o teu nome engrandecer. Eu quero ver agora o seu poder. Era Davi. Quem estava lá profetizando, pondo a mão na cabeça de todo mundo, expulsando o demônio? Davi. Quem estava pulando, falando em línguas o tempo inteiro? Davi. Quem era que estava ouvindo a palavra de Deus? Davi. Quem era que estava falando, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te quero, Senhor, eu te adoro, Senhor, vem sobre mim? Era Davi. Enquanto a Mical tinha almoçado e ficou sentada assistindo The Voice. E depois que passou um tempo, ela foi cheia de temperatura máxima, e depois ela foi para Faustão, e ela ficou vazia, não tinha nada de Deus, não recebeu nada do Espírito Santo, ela não tinha recebido palavra nenhuma, não tinha recebido oração de ninguém, ela não tinha ouvido nada sobre Jesus. Então quem chegou cheio do Espírito Santo era quem devia ter a percepção. Quem chega cheio do poder de Deus é quem entra na casa e minha mulher. E Davi fala, está arrependido em nome de Jesus, eu sei que não é minha esposa. Queima, Senhor. Eu sei que não vem de ti. Quem tem que ter um discernimento das coisas? É Davi. Quem tem que ter uma boa reação? Davi. Se alguém de nós aqui chegar em casa hoje, tiver lá um prato preparado para você, a boa reação vai ser esperada de quem está lá ou de quem está aqui? De quem está aqui. Quem está ouvindo o seu Espírito Santo? Somos nós. Quem está se enchendo? Somos nós. O diabo vai usar quem está? Vazio. O diabo vai agir na vida de quem está? Vazio. E quantos de nós já chegamos em casa cheio do Espírito Santo, cheio de alegria, cheio de paz no coração, até com boas intenções? Chega lá, a barraca está armada, o inferno está instaurado lá dentro, e só esperando você chegar. É você o alimento da noite. E que você chega num ambiente assim. Quem tem que ter a reação é a irmã Renata, que está aqui ouvindo a palavra de Deus. Dizer, olha, Senhor, o diabo se levantou contra mim, o inferno inteiro está contra a minha casa, mas eu não vou cair. Eu não vou comer dessa madura. Eu não vou abraçar esse laço. Eu estou cheio do Espírito Santo. Eu estou cheio de Deus. Eu não vou fazer o que o diabo quer. Eu não vou abraçar como o diabo quer que eu abrace. Segundo ponto, tenha cuidado para não ser a pedra de tropeço do lar. Tenha cuidado para que você não seja a pedra de tropeço do seu lar. Nós estamos falando de um homem que estava servindo ao Senhor, adorando ao Senhor. Quando ele entra em casa e abre as portas, é um balde de água fria. Tudo que ele tinha recebido, tudo que ele tinha ouvido foi-se embora. E quem era naquele momento a pedra de tropeço?
Alguém que estava atrapalhando a vida espiritual da outra pessoa. Era a sua própria esposa. Era alguém de dentro do lar. E cá entre nós, quando a gente tem que enfrentar problema com os de fora, é até uma coisa. Agora, quando você tem que enfrentar o problema dentro da sua casa, com os que moram com você, aí o negócio é mais diferente. Aí a tristeza vem. Porque a sua casa deveria ser um lugar de refúgio. A sua casa deveria ser um lugar onde lá fora está tudo mal, tudo caído, mas você diz: glória a Deus, eu vou voltar para minha casa. Lá é bênção. Lá eu vou ter comida quente. Lá eu vou ter paz. Lá eu vou poder descansar. E quantas vezes acabou o culto e minha mãe falava assim para a gente: vou ficar um pouco aqui no banco, no ponto final aí, no ponto, esperando o ônibus. Mas esperando o ônibus que não ia passar, porque a gente não estava esperando nada. E eu já era maiorzinho, eu entendia que minha mãe não queria voltar para casa, porque se voltasse teria confusão, porque se voltasse estava tudo instaurado lá. E muitas vezes nós reagimos como Davi, com a falta de sabedoria que ele tinha, porque lá em casa havia uma pedra de tropeço, alguém que atrapalhava o nosso culto, alguém que tinha feito cair por terra aquilo que nós tínhamos. O que é que nós temos que perceber? Que as guerras espirituais existem, e que a Bíblia vai dizer que eu tenho que ter uma armadura justamente para resistir quando essas guerras aparecerem, justamente para não abraçar, justamente para não cair, justamente para não tropeçar. Terceiro, quanto mais franco, menos verdades nós gostamos de ouvir, não é isso? Quanto mais a gente diz assim, porque eu sou sincero, eu falo na cara que eu tenho que falar, mas é quando alguém devolve, a gente não gosta, não é bem assim? Então cuidado com o que a gente fala. No começo do nosso casamento, a Priscila falava assim para mim: não é tudo que você tem que me dizer. E eu dizia para ela: não é tudo que você tem que me falar. Ainda que seja verdade. Era verdade que Davi era o rei de Israel? Verdade. Era verdade que Deus tinha rejeitado o reinado do sogro dele e colocado ele no lugar? Verdade. Era verdade que ele estava dançando para o Senhor e que não estava se exibindo para as servas lá de Israel? Verdade. É verdade que Deus tinha rejeitado não só o pai, mas toda a família de Mical? Verdade. Mas por que ele tinha que falar isso para ela? Algumas coisas a gente guarda para nós e ora. Algumas coisas a gente segura. Outras a gente fala para Deus. Algumas coisas a gente fala para a esposa. Outras a gente só fala para o Senhor. E Deus está mostrando aqui para nós que a gente tem que repensar nas coisas que a gente fala e nas coisas que a gente quer dizer ao outro, nas coisas que a gente pensa, e nem sempre externar tudo que a gente pensa, porque pode trazer problema para dentro do lar, porque pode trazer confusão para dentro de casa. Quinto, existe uma saúde no lar quando a ideologia é a mesma. Davi estava feliz, pulando, dançando e saltando. A arca voltou, a presença de Deus voltou, e Mical estava arca. Por isso vocês estão dançando? Para mim não faz diferença nenhuma. Ter arca, ter, é um balde, é uma vassoura, né? Para mim é como uma escova de dente que vocês estão aí pulando, e para mim não serve de nada. Mical sabia do que a arca representava. Mical já teve um histórico de quando a arca estava, tudo ia bem, as guerras funcionavam, e quando a arca não estava, então o problema tinha. Mical sabia, mas para ela estava vivendo um outro momento. O contexto de Mical era outro. Nós vemos então uma casa, uma família e dois pensamentos. Um quer a arca, um quer a presença de Deus, um quer o Senhor, o outro não quer nada. E quantas famílias nós temos assim? Um quer vir para a igreja, o outro quer ficar em casa. Um quer adorar o Senhor, quer ler a Bíblia, o outro quer assistir filmes. Um quer adorar, o outro não quer nada. Um quer se envolver no ministério, o outro não quer. Ainda diz: se você for, a gente termina, a gente separa. Porque trabalhar desse jeito eu não quero. Colocar a minha casa à disposição da igreja, estou fora. Aí nós pedimos o que para Deus? Sabedoria. Nós pedimos para Deus o quê? Paciência. Nós pedimos o que para o Senhor? Entendimento. Nós temos uma casa, uma família, dois desejos, dois caminhos.
12 ideologias. E quando a mesma casa não tem a mesma ideologia, quando a casa não tem a mesma ideologia, tudo tende à ruína, tudo tende ao desespero, tudo tende à maldade, porque um quer ir para lá, outro quer ir para cá, e alguém tem que se dividir. O que nós temos que buscar dentro do nosso lar, nós conversando com o apóstolo, foi a instrução que ele deu para a gente. Ele falou assim para mim e para a Priscila: busque o balancear. O Senhor está falando conosco, busque o balanceio, até que fique bom para um e fique bom para o outro. Até que aquilo que é suficiente para um vai acabar sendo suficiente para o outro. Até que algo que é necessário para você seja também necessário para mim. Busque o balanceio. O que nós não podemos ver, irmãos, o que nós não podemos deixar é o diabo agindo dentro da nossa casa. É usando os nossos filhos, é usando os nossos maridos, usando as nossas esposas. E a gente vem para a igreja e adora, e canta, e pula, e chora, e toca, e prega, e faz um monte de coisa. Mas dentro de casa está uma verdadeira salada. Dentro de casa está uma verdadeira confusão. Ninguém tem entendimento de nada. É um que come no quarto, o outro que come na sala, e o outro que come, se puder, ele come no banheiro, porque não tem mais a comunhão. O Senhor quer restaurar a união familiar. O Senhor quer restaurar a paz do lar, a harmonia do lar, a felicidade da casa. Sabe o que nós entendemos? Que quando o homem se junta à mulher, quando a família, as pessoas que moram dentro da mesma casa, seja mãe e filhos, seja pai e filhos, seja o pai, a mãe e os filhos, seja só por um filho, não importa, mas a família, as pessoas dentro da mesma casa, quando elas se juntam e quando elas estão na mesma ideologia, é potência, é poder, é autoridade. Quando os dois estão unidos com o mesmo propósito, não tem como dar errado. E o que é que o diabo vai fazer? É justamente para trazer a divisão, e não só na igreja, não só no trabalho, não só na faculdade, mas dentro de casa. Ele vai lutar para trazer a divisão entre a Fátima e o Thiago, entre o apóstolo e a pastora, entre o Edson e a Priscila, entre o Vinícius e a G. É o que o diabo vai trazer. Lutar para trazer a divisão. Mas nós que somos cheios de Deus, nós temos assim: na minha casa não. Na minha casa não vai entrar. Eu sei quais são os planos que o Senhor tem para nós. Nós vamos deixar o Senhor nos usar. Nós vamos deixar o Senhor nos encher. Eu vou sair de casa, eu vou dançar junto com o meu marido, eu vou celebrar a presença de Deus no nosso meio, eu vou dançar porque a arca chegou, a presença de Deus está conosco. A Ele nós adoraremos, a Ele nós exaltaremos, com Ele nós dançaremos e por Ele nós teremos. Uma vez, eu acho que já contei aqui para vocês, e se a Priscila disse que eu posso falar, por isso que eu falo. Uma vez nós brigamos. E aí eu disse para vocês, já não disse? Ela falou assim: vai lá, pastorzinho. E eu, acho que eu nunca vou esquecer. Foi uma das nossas primeiras brigas. Eu já falei aqui várias vezes. Ela dizia assim: vai lá, pastor, cheio de Jesus, vai pegar mesmo. E acho que o Bruno e a Elisa moram lá perto de nós. E eu falando para ela: fala abaixo, fala abaixo. Acho que o Bruno nem morava, acho que só o Bruno morava na época que ele não era casado. E ela dizia: vai, pastor. Aí eu ficava mesmo: vai lá fazer louvor, vai lá falar com os jovens. E aquele dia eu fiquei tão mal, tão mal. Eu disse assim: ela tem razão. Olhando aqui para a Maria, lembrando das coisas que ela dizia lá. Que ela dizia assim, lá na casa dela: quem prega tem que ser exemplo. Tem que ser, porque a gente está assistindo, a gente está ouvindo, a gente conhece. E eu fiquei tão mal naquele dia, a gente veio falar com a apóstola. Eu falei: apóstola, ela fica dizendo assim: vai lá, presbítero, pastorzinho. Aí a apóstola falou: Priscila, você fala isso para ele? Priscila, ela fala, de boca cheia, fala mesmo. E naquele dia eu quase chorando na frente da apóstola, eu me segurando para não chorar.
E aí depois chegou em casa, ela falou assim para mim, eu prometo que eu não vou falar mais isso, porque eu sei que te magoou. Eu falei, Você vai ver na Bíblia, essa história de Mical, ela começa a dizer para ele, vai lá, rei de Israel, dança mesmo, faça isso, faça aquilo. Aí a mulher, todas essas mulheres, elas têm um poder de a última fala, ela acaba com você. É o checkmate mesmo, ela dá uma espadada certa. Aí foi isso que ela fez, ela falou, vai lá, dança mesmo, sem as roupas, você é o rei, faça isso mesmo. Aí ela termina assim, porque você é um vadio. Está na Bíblia. Ela diz, dançando como um homem vulgar. Aí ela termina e diz, agora, falei tudo que estava aqui. Aí Davi vai e repete, Davi vai e devolve. E é muito engraçado que eu pensando sobre isso, eu falei, eu não devolvi, eu também falava as mesmas coisas que ela falava para mim, mas aquilo machucava. E às vezes a gente ouve coisas dentro de casa que machucam. Às vezes a gente ouve coisas dentro de casa que interferem no nosso ministério, interferem no pensamento, o inimigo começa a agir através daquilo. É como um câncer que veio bem devagarzinho, entrou ali, começou a corroer, e vai mexendo em você. Daqui a pouco você começa a dizer, eu já não tenho mais potencial, eu não posso falar mesmo, o Espírito Santo não vai agir através de mim, quando eu pregar não vai ser ele, quando eu cantar não vai ser ele, quando eu tocar não vai ser ele, o Espírito Santo não está mais comigo, o Espírito Santo já não age mais. Mas quando ele está dizendo assim, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você ouve, mas ainda que você tenha falado, ainda que você tenha ouvido, eu sou Deus que cura, eu sou Deus que sara, eu sou Deus que te levantei. E eu falei para ela, você não vai dizer mais? Aí ela falou, não. Aí esses dias ela quase falou. Quase. Aí eu só dei um olhar para ela, acho que ela lembrou. Aí ela não falou não. Por quê? Lar perfeito, a gente espera o lar perfeito, Yara. Não dá para ter. Um lar sem confusão, tudo branco, tudo limpo. E a gente levanta da mesa e diz, com licença, porque eu vou ao banheiro. É assim? É um lar onde você fala, olha, boa noite, porque agora eu vou dormir, durma com o Senhor, sonhe com os anjos. Nós temos um monte de conta para pagar, mas virado do céu, nós cremos, todos nós cremos sim, então vamos dormir em paz. Não é. Tem dia que a gente briga, tem dia que a gente discute, tem dia que a gente fica nervoso, tem dia que a gente quer até dormir no outro quarto. Tem dia que você fica na sala, vai esperar o outro dormir para quando você chegar lá ele não encontrar com você. E eu faço isso várias vezes. Tem dia que a situação do lar não está boa. Tem dia que as coisas não estão bem. Mas nós não estamos falando de um dia. Nós não estamos falando de uma briga. Nós estamos falando de um viver. Nós estamos falando de um contexto. E esse contexto não pode ser de briga. Esse contexto não pode ser de desunião. Esse contexto não pode ser de arrancar vela um no outro, e um bate no outro, e um reclama do outro, e um fala mal do outro, e um chega primeiro na igreja, e o outro vai embora sozinho, e toda a igreja percebe que não há unidade, e todo mundo percebe que as coisas não estão caminhando. Não é isso que o Senhor quer, não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para sermos um, e o Senhor nos faz um. E eu vou para dizer, a sua casa bem estruturada, a sua casa servindo ao Senhor, é potência nas mãos de Deus. A sua casa estruturada, a sua casa servindo ao Senhor, é potência na mão do Senhor. Significa o quê? Mais uma parte da igreja está avançando e conquistando territórios. Mais uma parte da igreja está avançando e sendo cheia do Espírito Santo, e curando pessoas, e salvando pessoas, e tudo no nome do Senhor Jesus. Aplauda Jesus. Para encerrar, cadê o Douglas? Douglas, você embora? Douglas, por favor, suba aqui. Para encerrar, a Bíblia fala o quê? Que os filhos são? Os filhos são? Herança. A Samuel termina lá essa historinha dele dizendo assim: e Mical jamais teve filhos. E existem três linhas de pensamentos de teólogos. Uns dizem assim: Mical não teve filhos porque Deus não queria que ela tivesse filhos, que Davi, o servo dele, tivesse filhos com a Mical, que era filha de Saul, e que desse um prosseguir na descendência de Saul.
Isso uns teólogos dizem. Outros dizem que Mical não teve filhos porque Davi não procurava mais Mical. Não tinha mais relações sexuais com ela, consequentemente não teve filhos. E outros teólogos dizem que Mical não teve filhos por causa desta conversa, por causa desta briga entre eles, que ela feriu o ungido do Senhor, que ela falou contra uma adoração ao Rei dos Reis. E aí cada um vai, sei lá, pela fé, não sei, acreditar em uma dessas três. Para mim, pessoalmente, para mim é por causa da terceira. Eu acho que ela foi contra a adoração ao Senhor. Eu acho. Mas independente de qual seja o motivo, que isso não tenha causa, a Bíblia fala que ela não teve filhos. Que para nós, eu até conversei esses dias com o pastor, na faculdade, os professores nos ensinam que não é para a gente fazer filho. Na faculdade, eu estou fazendo faculdade, o professor fala, não tenha filhos, não coloque filhos nesse mundo, crie a sua liberdade, conquiste os seus bens. Ele fala para as meninas, não seja dependente dos homens. Os professores falam isso. E a maioria das pessoas da sala já começa a dizer, eu não quero ter filhos. Porque a Bíblia está dizendo, filhos são herança, são como flechas. A gente pode lançar longe. E eu não estou nem aí para o que o professor fala. Acho que eu já comentei aqui, eu oro pelos meus filhos, que eu ainda nem tenho. E eu falo no plural mesmo, viu, Aninha? Filhos, eu oro por eles. Viu, Priscila? Filhos. E eu já falo, eu quero que eles sejam cheios do Espírito Santo, eu quero que sejam pregadores da tua palavra. Eu quero que eles sejam realmente herança. E naquele tempo, não ter filhos não era como nos dias de hoje. Não ter filhos. Se a Paty e o Bruno não tivessem filhos, as pessoas olhavam e diziam assim, Deus não está nesse casamento. A prosperidade não está no meio deles. A bênção do Senhor não está com eles. Não há frutos aqui. Não há alegria aqui. Não há agir de Deus aqui. Era isso que a sociedade dizia. E era dessa forma que a sociedade podia. Davi tinha outras mulheres que podiam olhar para Davi e para Mical e dizer, não, Deus não está nessa união. Deus não está com eles. Mas para Mical do que para Davi, isso era um grande problema. Só que nós vamos ver lá atrás, se você voltar um pouco mais a história, nós vamos ver que os dois se amavam. Se você voltar um pouco a história, nós vamos ver que Davi luta para ter justamente um casamento com ela. E quando ele assume o reinado de Israel, quando ele assume todo o reinado, ele fala para um dos comandantes, você vai trazer algumas coisas, e eu não quero ver a tua cara novamente se você não trouxer Mical para mim. Só que a Bíblia diz que Saul já tinha entregue Mical para ser casado com outro soldado. E ele chega no soldado e diz assim, o rei está pedindo para você devolver a Mical. E que foi Mical que quando Davi precisou fugir do próprio pai, foi ela que ajudou. Foi ela que organizou tudo para que ele pudesse escapar. E é essa Mical que Davi está esperando. Ele diz, eu quero Mical de volta. Só que o tempo já era outro, as coisas já tinham se passado, tempos já tinham corrido. E Mical chega, mas uma Mical já amargurada. Uma Mical que Davi já não consegue mais amar, que já não consegue mais haver um relacionamento entre eles. E nós vamos ver em toda a história, até o fim da vida de Mical, que o relacionamento deles já não estava bom. E eu quero crer em nome de Jesus, eu profetizo em nome de Jesus, eu quero declarar isso em nome do Senhor Jesus, que a nossa família, a nossa história não é a história de Davi e de Mical. É uma história de Jesus com a igreja, uma história que não tem fim, é um amor que não passa, é um amor duradouro, é um amor que vai produzir. Você pode dizer amém aí, bem baixinho amém. Um amor que vai produzir, um amor que vai criar, que vai ter justamente essa herança que veio da parte do Senhor. E nós vamos dizer de novo que a gente cantou lá no início, nosso Deus é poderoso para mudar as situações que estão ruins dentro de casa. Eu já me peguei chorando algumas vezes, dizendo, Senhor, muda essa história aqui, não está bom dentro da minha casa. Talvez você tenha feito essa oração. Deus, muda aqui, as coisas não estão boas. Veja a situação do meu filho, veja a situação do meu marido.
Nós queremos ter uma casa de paz. Nós queremos ter um lugar onde a gente pode trazer, chamar os irmãos, vamos jantar lá com a gente, vamos almoçar com a gente, vamos fazer um discipulado. E eu poder sentar com os meus amigos, com o apóstolo, e dizer: apóstolo, a Priscila é uma esposa ótima. Apóstolo, olha, muito bom o seu conselho lá, que a Priscila virou a melhor das esposas. Eu poder dizer para Margot, lá em casa está tudo em paz, vai almoçar lá com a gente. O Espírito Santo tem trabalhado lá, está nos usando. Priscila está grávida. Você vai levar os presentes. E talvez alguns não possam dizer isso hoje, ou não podiam dizer ontem, mas a partir de hoje vai poder dizer: a minha família pertence ao Senhor Jesus. A minha família é do Senhor Jesus. A sua família é do Senhor Jesus. A igreja está ligando na terra, está sendo ligada lá. A minha casa pertence ao Senhor. Não importa quais sejam os planos do inimigo, não importa o que o diabo tenha planejado contra a minha casa, isso não importa, ainda que tenha os planos, e ainda que pareça que esses planos vão dar certo, eu confio no Senhor. O Senhor que me chamou, o Senhor que me escolheu, o Senhor que está trabalhando lá na nossa casa, e Ele vai encher o nosso lar de paz, e o nosso lar vai ser um lar de alegria, amém? Nosso lar vai ser um lar de alegria, amém? Amém? Então aplauda ao Senhor. A gente precisa sair daqui dizendo: eu creio, eu acredito no poder do meu Deus, eu acredito no Deus a quem eu sirvo, eu confio nele. E nós não estamos falando simplesmente de bênçãos materiais, de dinheiro, de coisa que a gente precisa pagar. Nós estamos falando de um lar de alegria, um lar em que eu posso olhar para meu esposo, para minha esposa, dar um abraço e dizer: eu amo você, você é um presente de Deus para mim. Talvez já faz um tempo que você não tem um abraço aí no seu marido, talvez os seus filhos, e dizer: você é um presente de Deus para mim. Eu agradeço. Agradeço a Deus pela vida que nós temos juntos. Eu agradeço que a gente pode se amar, se abraçar. E eu acredito que Deus pode mudar todas as situações ruins. Vamos ficar de pé para falar isso, para profetizar. Como disse a missionária Patrícia, quantos crentes estão saindo em posse de vitória? Amém. Eu creio que a vitória está sobre a minha casa. Eu creio que o poder de Deus está sobre a minha casa. E quando chegar, eu vou sair daqui como Davi.